Olha só, aonde vai parar o preço do petróleo? A matéria-prima da gasolina e do diesel passou por mais um reajuste. Com isso, os valores aumentaram e muito. Em 3 meses, a cotação do barril subiu 25%. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o repórter Caio Nogueira, porque está difícil encher o tanque, está mais caro, né? O que esses aumentos podem significar para o consumidor? Bom dia, Caio. Oi, Verusca, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui no Balanço da Manhã. Pois é, né? Muitas vezes as pessoas pensam, o petróleo aumentou, não vai impactar em nada, mas impacta sim. Impacta começando pelo preço do combustível, né? E posteriormente a isso, o preço também de frete, alimentação, tudo acaba aumentando junto, já que depende, claro, do petróleo e os valores dele representam muito. No fim das contas, acaba impactando mesmo no bolso do consumidor. Só para a gente entender um pouco mais desse preço bruto desse barril de petróleo, ele chegou na casa dos US$ 94, mas ele deve passar os US$ 100. E ano passado foi o recorde dele, chegando a US$ 124 o preço do barril. Quem vai falar ao vivo com a gente um pouco mais sobre esse assunto, sobre o preço ter aumentado, é o economista Eduardo Matos. Para começar, Eduardo, por que aumenta tanto, por que aumentou tanto o preço do barril do petróleo? Bom dia para você. Bom dia pessoal de casa. O barril do petróleo, em primeiro lugar, é o barril do petróleo bruto, é o Brent que a gente fala. Ele vai aumentar principalmente devido ao temor de mercado. Os dois principais players hoje da economia global, que é os Estados Unidos e China, estão passando por um momento delicado da economia deles. Os Estados Unidos ele vem tentando controlar sua inflação desde a pandemia. A China está passando por uma desaceleração econômica. Então esses dois players eles fazem com que os produtores de petróleo eles sintam um temor quanto à economia. E isso faz com que o barril do petróleo aumente. Esse aquecimento, então, no valor do barril do petróleo, ele pode aquecer até mesmo a inflação global, já que você citou dois países gigantescos? Sim, com certeza. Os Estados Unidos principalmente. Hoje o centro financeiro do mundo é os Estados Unidos e a gente passou recentemente por mais uma alta da taxa básica de juros, seria equivalente à Selic dos Estados Unidos, uma alta consecutiva. Os Estados Unidos ele vem aumentando, o Banco Central americano ele vem aumentando a sua inflação, a sua taxa de juros, perdão, para tentar controlar a inflação já tem muitos meses. Então isso faz com que as pessoas, os players, os produtores, eles sintam que a inflação ela é iminente globalmente falando. A gente comentou que está na casa dos US$ 94 e pode aumentar ainda mais mesmo? Pode aumentar, ela pode passar dos US$ 100, da casa dos US$ 100. É claro que a gente imagina que não vai atingir a sua alta, o seu recorde registrado no ano passado, devido à guerra no leste europeu, que são lá onde estão localizados os dois principais produtores de petróleo do mundo, que é a Ucrânia e a Rússia. Por conta da guerra, esse preço ele foi extremamente elevado e com o tempo os players conseguiram realocar os recursos e diminuir um pouquinho. Ô Eduardo, a gente está falando sobre o preço então do petróleo que afeta o preço do combustível. A gente sabe que logística, fretes, as pessoas não vão ter muito o que fazer, alimentação vai ficar mais caro. Mas tem alguma dica para o pessoal, você como economista, já que tudo vai acabar ficando mais caro? No caso do Brasil, a gente tem uma grande vantagem nessa situação em específico, que a Petrobras ela consegue ainda controlar um pouco o preço dos combustíveis. É uma empresa de administração mista, né? Em linhas gerais, tanto o governo como a iniciativa privada, ela tem poder de voto dentro da Petrobras. E a Petrobras, como a gente já sabe, ela já tem o preço defasado em relação ao mercado internacional. Então, essa alta ela pode não ser sentida tão drasticamente como em alguns outros países ela vai ser sentida. Agora, a dica, para caso haja esse aumento da inflação de fato, procurar o etanol, por exemplo, na hora de abastecer o veículo. O etanol ele está compensando hoje em relação à gasolina, então na hora de abastecer o seu carro, se quiser fazer aquele cálculo famoso da relação de 70%, o etanol é uma boa opção para você abastecer. E quanto à alimentação, vestuário, esses itens que sofrem com frete logístico, sempre procurar os produtores locais, sempre procurar como as hortaliças da temporada, frutas da temporada, isso com certeza ajuda bastante na hora de pesar.
Tá certo, Eduardo. Agradeço sua participação ao vivo aqui com a gente no Balanço da Manhã, falando então sobre esse preço do petróleo que aumentam preços de combustíveis, alimentação, enfim, mas aqui no Brasil, pelo que o Eduardo, que é economista, disse, a gente não vai sentir tanto esse impacto, mas já fica a dica, né, Verusca? Tá compensando mais o etanol do que a gasolina. Eu volto com você. Exatamente, viu, Caio? Muito obrigada aí pelas suas informações. Até daqui a pouquinho com outro assunto.